Olá, está começando mais um podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carton Patrick, sou entrevistador. Estou aqui com a convidada Jordana, ela que é psicóloga formada na PUC Goiânia e também está fazendo pós-graduação em Psicologia Obstétrica no Instituto Suazuna, né? Isso mesmo. Quero que ela se apresente um pouco para nós. Olá, então, eu sou a Jordana, fui formada em Goiânia, na PUC, e estou fazendo a pós, né, como ele disse, e a gente vai falar um pouquinho desse assunto voltado mais para a gestação, do vínculo da mulher, do vínculo com ela com o bebê e algumas coisinhas que vocês vão ver logo em diante. Uhum. Quando a gente pensa em gestação em si, tem um negócio da psicanálise que a, o bebê é a extensão da mulher, o narcisismo da mulher. E que só essa completude, esse narcisismo da mulher, só é rompido a parte do ético rei, que o pai, quando impõe limite, impõe regras e tudo mais. E tem essa falsa concepção que a mulher nasce com o instinto materno e esse instinto materno continua na mulher, né? Uhum. E pensando nisso, nesse construção desse vínculo do bebê e da mãe, como é construindo o vínculo amoroso entre o bebê e a mãe? Então, o vínculo entre o bebê e a mãe, ele é construído desde quando a mãe planeja em ter um filho. No caso de mães que não planejam, que é uma gestação não planejada, né? A gente faz outra percepção. Mas no caso que ela é planejada, eles já pensam, já idealizam essa gestação, já combinam, né? Ela e o marido. E com isso, o vínculo já vai começando desde então. Quando a mãe descobre a gestação e está grávida, ela começa a criar o vínculo com o bebê. A gente até fala sobre um método que tem, que é a aptonomia, que é a ciência da afetividade, em que a mulher ela coloca a mão na barriga e vai movimentando de direita para a esquerda e começa a pensar e conectar com as batidas do coração do bebê, e com isso ela vai mandando uma mensagem. Por exemplo, quando o bebê está só numa posição, ela quer que ele gira ou quer que ele faz uma rotação, ou até sentir o movimento dele, a mulher começa a pensar nesse movimento, começa a pensar no bebê, e com isso as batidas do coração se conectam, e com isso eles vão formando uma relação psíquica, um primeiro vínculo entre ela e o feto. E com isso a mulher ela vai construindo cada vez mais o vínculo durante a gestação, vai construindo esse vínculo com estar gestante, vai aprendendo a lidar com esse sentimento, né? E acho que é isso. Eu tô um pouco nervosa. Normal. Pensando nessa questão assim do vínculo, e começa a partir da gestação, desse vínculo afetivo em si, querendo ou não, tem essa concepção do que a mulher nasce com instinto, não é materno. Mas tem uma coisa que eu vi, que é do Winnicott, que é a seguinte frase, que é muito polêmica, que é a mãe odeia o bebê antes que o bebê odeie a mãe. E antes que o bebê possa saber que a mãe odeia. Ou seja, querendo ou não, o ódio e o amor estão do mesmo lado da moeda. E o tanto ódio pode também construir relações muito fortes, e que pode construir afeto e tudo mais, querendo ou não. E nessa questão, a maternidade é satisfeita pelo amor e gera conflitos eternos, sabe? E esses conflitos que a mulher fica ressentida pela privação, pela por falta de dormir e outras questões, igual o bebê não consegue amamentar, ela não consegue saber que o bebê está chorando e tudo mais. E nessa questão, como que conflitos internos surgem quando a realidade da maternidade diverge das expectativas, porque tem as expectativas em si. Então, as expectativas da mãe, ela é muito idealizada desde quando ela imagina o rosto, como que vai ser, ou ela imagina a cor do olho, ela imagina a cor do cabelo, imagina quem vai parecer. E essa idealização, acaba virando uma frustração quando ela vê o bebê. E talvez ela não imagina que fosse daquela forma, talvez ela idealizou uma gestação que ocorresse de 39 semanas e acabou sendo prematuro, e ela depara com uma frustração em questão do inconsequente, uma frustração em questão do inesperado. E também tem as idealizações da mãe que ela imagina que vai ser tudo tranquilo, né, quando o bebê nascer, que
que em questão da amamentação que vai dar certo, ela não consegue amamentar, ou também que o bebê chora, o bebê tem cólica, o bebê tem dor de barriga, o bebê tem várias coisas que a mãe acaba idealizando tanto a maternidade, idealizando tanto o contato do bebê quando ele realmente estiver em casa, que ela esquece disso. Então, a partir do momento que tem a privação de sono, a partir do momento que ela não consegue entender direito, porque está em construção também, né? A gente não nasce mãe, a gente torna-se mãe. Então, a partir do momento que ela não consegue entender o choro do bebê, que ela está aprendendo, é onde acaba tendo essa frustração, onde ela acaba idealizando uma gestação e depara com a realidade. Uhum. E, querendo ou não, a saúde da mulher, ela influencia muito a formação do bebê desde o começo para a vida em si. Pensando nisso, de que forma a saúde mental da mulher, nessa questão que eu falei anteriormente, dela se sentir com ódio do bebê, porque ele não está privando, e ela quer ser a questão daquela mãe perfeita. É um dos mitos também que a gente tem que tirar, que não existe uma questão da mãe perfeita. Igual tem a Winnicott, né? A mãe deve ser suficiente boa. Isso. Ela tem que dar abertura para o bebê ter falhas. De que forma a saúde emocional da gestante influencia o desenvolvimento do bebê? Então, a gestante funciona como um ambiente psíquico para o bebê. Então, estudos de psicologia perinatal, eles mostram que as emoções maternas influenciam níveis hormonais fisiológicos do feto. Então, é muito importante a mãe ter esse controle desses estresses, ter controle em questão da saúde, desenvolvimento do feto, porque ela influencia tanto hormonal, tanto fisiologicamente e tanto psiquicamente, que é onde a formação psíquica e inconsciente das pessoas iniciam. Então, muitas coisas que a mãe passa, muitas coisas que a mãe sofre durante a gestação, ela retorna no inconsciente do bebê. E esse retorno pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, em muitos casos, mulheres, quando está grávida, quando vai ter o parto, ela começa a retornar coisas que elas não têm noção de onde pode estar vindo. E quando vai falar mais, quando vai entrar realmente na análise, na terapia, ela descobre que isso foi algo que a mãe passou durante a gestação. Então, é muito importante a mãe ter esse controle, é muito importante a mãe realmente se conectar com o bebê durante a gestação, porque é um momento que ele está formando tanto desenvolvimento, tanto psiquicamente. Nessa questão, você falou da própria ambiente psíquico da mulher, tem que estar com saúde mental boa para cuidar do bebê. A própria amamentação é um dos quesitos que a mulher tendo uma saúde mental boa, a amamentação vai ser boa, né? E o que você pode falar sobre isso? Sobre a amamentação, a gente sempre vem falando e trabalhando isso durante a gestação. Também é algo para não trabalhar a idealização, porque é algo muito importante. Tem vários estudos que comprovam realmente que esse leite materno ele tem nutrientes que os outros não têm. Ele ajuda no desenvolvimento fetal, como os outros não ajudam. Então, tem estudos também que comprovam que crianças que amamentam, quando elas crescem, elas têm uma segurança maior, elas têm uma segurança consigo mesmas, segurança com as pessoas, elas têm uma confiança maior do que crianças que não são amamentadas, porque é onde inicia esse vínculo. Esse vínculo com a mãe inicia na gestação e continua ao longo da amamentação, que é quando a mãe tem esse olhar para o bebê, tem esse contato com o bebê. Tem muitos estudos que comprovaram que durante a pandemia, durante o Covid, muitas crianças acabaram tendo mais dificuldade no desenvolvimento e mais inseguranças do que crianças que não foram da época do Covid. Por quê? Porque a máscara tampava esse contato, esse visual com a mãe e o bebê. Então, acabou prejudicando esse contato inicial. O olhar da criança com a máscara, a não identificação do rosto da mãe, a não identificação da segurança que eles têm, acabou prejudicando a segurança deles consigo mesmo. Então, é algo assim que pode ser trabalhado bastante também durante a gestação, porque quanto mais a mãe passa por problemas emocionais, quanto mais as mães passam por estresse, mais o hormônio do estresse é liberado, e com isso o hormônio da ocitocina ele é inibido. E esse hormônio da ocitocina, quando ele é inibido, ele acaba provocando uma dificuldade maior da mãe amamentar. Então, é onde o leite não produz. Quanto mais ocitocina é produzido, mais o leite desce, mais o leite é produzido.
Porque quando o bebê coloca o bico dele no peito da mãe, aquela movimentação na auréola é o que vai produzir. E essa movimentação só é produzida quando a ocitocina está em dias. Agora, quando com muito hormônio estressor, quando a gestação já foi uma gestação muito difícil, já produziu muito esse hormônio, quando depois de um pós-parto, ela tem essa dificuldade porque vem vindo, tendo mais chances de ter intercorrências de alguma depressão pós-parto quando a gestação não é assistida, quando a gestação não é acompanhada. Então, é isso que a gente sempre reforça, da importância da mãe estar em acompanhamento psicológico durante a gestação, e vai ser a base para o pós-parto dela, vai ser a base para a amamentação e muitos outros. Por isso existe a especialização em psicologia obstétrica, né? Para ter uma gestação saudável, para que o bebê também nasça de uma forma saudável também. Você falou sobre o seio em si. O seio é o primeiro objeto que o bebê tem contato no mundo. O seio tanto pode ser o objeto de amor, também é o seio que frustra também ele. Querendo ou não, é o negócio da psicanálise. Que é a questão do... É o seio que ele pode estar disponível, pode abandonar ele, pode frustrar, porque o bebê, ele depende... É o único seio que depende totalmente da mãe. Ele está... Não tem aquele instinto que está vivo, porque a gente pensa, o bebê nasce com o instinto de viver. Não, ele nasce com o instinto de morrer, que sem a mãe não tem como viver. O que você tem a comentar sobre isso? Na psicanálise a gente estuda que a gente passa por 3 fases: a fase oral, a fase anal e a fase sexual. A fase oral é onde inicia o prazer de todo mundo, que é a amamentação, que é o contato do bebê com o seio da mãe, é onde ele inicia ali o seu primeiro vínculo de afeto prazeroso. E isso é muito importante a gente reforçar, falar sobre isso, porque é onde inicia também o limite. A gente vê muitas crianças que não conseguem lidar com frustração e não conseguem lidar com limite, pois a mãe não tirava o peito, pois a mãe fazia o peito como um bico, pois a mãe colocava a criança para amamentar e deixava dormindo, não cortava, não começava a iniciar o processo do não, que é o processo da estruturação do limite da criança. Então, é o seio, além dessa fase inicial da oral, fase inicial do prazer, ela também é a fase inicial do limite da criança. É muito importante que a criança consiga ter esse não, que é aí que vai começar a desenvolver quando ela estiver maior, quando ela começar a entender realmente o não, porque a criança, a partir dos 2 anos, que ela começa a entender a frase não. Então, a gente sempre pede também para evitar o não com frases, por exemplo, não corre. É muito melhor você usar ande devagar do que o não, para ela começar a entender e elaborar esse não. Então, a gente começa elaborando com a frustração, com os limites, com a retirada do seio, que é o primeiro objeto de prazer, é a primeira frustração que o bebê vai ter, que é o primeiro me tirou o que estava me causando prazer, estou grilado com a minha mãe, não gosto mais da minha mãe. É onde inconscientemente o bebê começa a projetar isso, é onde começa também o complexo de Édipo que Freud diz. Sim, e estudar traz algo mais humanizado. E esse lado mais humanizado em relação da mãe e do bebê é o que fortalece a relação dos dois. Que você tem que falar desse questão da humanizada assim. Esse lado mais humanizado é em questão do lado não idealizado. Que é quando a mãe começa a entender, é quando ela começa a entender a construção de tornar-se mãe. Ela percebe a partir daquele momento que o bebê chora, que o bebê tem cólica, que o bebê ele não quer dormir na hora que ela quer, que ela tem a privação de sono. E com isso, ela começando a entender o papel do bebê e o papel dela, não se sentindo mais aquele papel de culpa, aquele papel de frustração, de nossa, eu não imaginei que eu seria uma mãe assim, que eu tivesse com sono, que eu tivesse tão cansada, que eu tivesse com raiva do meu bebê estar chorando, que eu tivesse com raiva do meu bebê estar com cólica, dele ter me acordado. Quando ela começa a entender que isso é um processo e faz parte sentir, ter esse sentimento de confusão, esse sentimento de cansaço, ela começa também a ter esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio de vinculação com o bebê. Ela começa a entender que aquilo ali faz parte da maternidade, que a maternidade é uma construção, que o amor é construído, que o processo do vínculo é construído também, que o processo de se tornar mãe é necessário. Ela não sabia muitas coisas, ela vai começando a aprender. Tem uma questão interessante dos bebês reborns, por exemplo.
O que eu vi que os bebês reborn surge muito mais pela questão do... As pessoas idealizam muito mais a maternidade para cuidar do bebê. Que o bebê não tem uma personalidade formada ali. Aí as pessoas querem um toque, querem um bebê, querem uma agressividade sim. Mas a questão da construção do vínculo em si é que aquela criança ela vai crescer e formar uma personalidade. Você vai criar uma pessoa com personalidade. E muitas das vezes a dificuldade está nisso, né? De cuidar dessa indivíduo que está formando personalidade. E pessoas que têm bebê reborn não querem indivíduos que formam individualidades. O que você acha dessa questão? Quando a gente fala de gestação, a gente tem 3 concepções, que é ser gestante, é tornar-se mãe e ter um filho. São 3 concepções muito diferentes. E o bebê reborn a gente vê muito que é o desejo de ser mãe. É o desejo ali de ter um filho idealizado, um filho totalmente que sai desse padrão que a gente fala do romantizado, que é o filho realmente que não chora, o filho que não tem cólica, é o filho que talvez não passa por algum processo. Então fala muito mais da questão de querer ser mãe do que talvez uma questão de querer ter um filho. São concepções diferentes. Você querer ser mãe, você querer ter um filho. Querer ter um filho, você tem muito mais cuidado, que é esse cuidado, que é o cuidado do desenvolvimento, é o cuidado com a criança, é o cuidado com a adolescência, com o adulto. E também tem muitos casos do bebê reborn que a gente pega para estudar, que sai um pouco dessa concepção, que já é uma concepção de trauma não elaborado, que acaba retornando, que é em questões de talvez uma perda gestacional, que a mãe não consegue passar por esse processo do luto. Então ela pega um bebê reborn e como se fosse tampar a falta de um filho que ela não teve, um filho sonhado, um filho desejado. Então acaba que ela idealiza isso. Teve casos que a gente viu, acompanhou durante esses processos na internet de bebê reborn, que estava bem falado, que tinha mães que tinham passado por um luto e realmente chamava o filho do bebê que não teve. Chamava o filho do bebê que sonhou, que o bebê que imaginou, que o bebê que idealizou uma gestação que acabou sendo interrompida. É uma forma de lidar com o luto, que não. A gente tem esse preconceito, mas é uma forma para... O luto, ele não é algo que acaba esse instante, ele pode durar a vida toda. A gente procede de maneira diferente. E, então, outra questão, assim, que eu vejo, principalmente a mulher, que o homem não tem esse lado da tecnologia de gênero da maternidade, que já é imposto desde a mídia, na sociedade em si, historicamente em si. Que a questão da transformação da mulher para ela ser mãe era uma transformação grande, importante, porque ela, querendo ou não, ela perde um pouco da liberdade que ela tinha antes, né? E como que a mulher pode transformar essa questão aqui dessa falta de liberdade em si, que ela tem outras responsabilidades com o bebê, que transformação do bebê, né? E tudo mais. Cuidado dele e tudo. Sem perder sua identidade em si. Como que ela pode? A mãe, ela tem que começar a entender que além de mãe, ela também é mulher, ela também é esposa, ela também é profissional. Então ela começa a identificar durante a terapia, durante a análise, diversos papéis que ela tem na vida. Então quando ela está em acompanhamento, quando ela está em processo terapêutico, ela começa já a perceber esses papéis dela. E não se perder. Ela percebe-se que além de mulher, ela também torna-se mãe. Que ela não precisa deixar da identidade que ela tinha para começar a ter outra. Que ela começa a adaptar a sua nova identidade. E que ser mãe não substitui ser mulher. Ele amplia. Ele vai ampliar o papel dela e fazer com que ela se torne mãe e entende outro papel. Outro papel assim como esposa, assim como profissional, assim como talvez estudante, que possa ser no momento também. Então a maternidade é uma reorganização e não uma renúncia de si mesma. Então é aí que ela começa a entender esse papel nessa sua individualidade. Sim, é super importante pensar que não uma renúncia de si mesmo, que, querendo ou não, a mulher que fica só dependente do lar em si, numa relação a dois, ela é mais fácil de ser manipulada. Né? E isso pode causar sérios problemas para ela no futuro. Né? Igual, questão, trazendo para o outro lado, da violência doméstica em si, geralmente que estamos aqui no projeto Por Elas, por exemplo, aqui, que trabalha com atendimento com mulheres que sofreram violência doméstica,
Geralmente o que acontece com mulheres de violência doméstica? O homem, ele há um controle que ela não deixa nem trabalhar nem estudar. Ela é a questão só da casa. E esse nem trabalhar nem estudar, porque querendo ou não, a gente não pode focar apenas na relação que a gente tem do casal. A gente tem que focar em outras coisas também, para que antes, durante e depois seja de uma forma saudável esse relacionamento. O que você tem a falar sobre isso? É uma concepção que ela é enraizada, né, uma questão muito também de machismo que a sociedade tem ainda enraizada, em que muitas pessoas acabam colocando o homem na relação como autoritário. E muitas mulheres colocam ele nesse papel. E é onde acaba se perdendo. É quando acaba a sua individualidade, acaba deixando o homem tomar decisões por ela mesma. É onde o homem decide que roupa ela quer usar, é onde o homem decide onde ela pode ir, é onde o homem decide muitas coisas que só ela poderia realmente decidir. É quando a mulher acaba preocupada tanto com o objeto e acaba despreocupando consigo mesma. Fica tanto atrás do outro e se perde. Então é aí que a gente puxa a mulher para sua individualidade. Quando a gente fala de violência doméstica também, é um cuidado, é um acolhimento com essas vítimas que passam por isso, para elas conseguirem se encontrarem novamente na sua individualidade e se enxergarem como si. Não como esposas, não como donas de casa, não como apenas numa relação que se preocupa com o outro. É onde a gente puxa elas para se enxergarem, para se ouvirem, para se escutarem, para ver que ela também tem um lugar de fala, ela também tem um espaço para tomar decisão, para também fazer suas escolhas. Essas escolhas dependem delas mesmo, não do outro. Isso é super importante. E a questão da maternidade, a configuração do casal muda bastante. Igual tem pesquisas que indicam que é o tempo mais o casal tem mais dificuldade na relação, assim, com os canais de comunicação e tudo. Como que o casal pode preparar para essas mudanças? Porque a gestação é uma preparação, são 9 meses preparando para novas mudanças que é chegar do bebê. Como o casal pode preparar para mudança para que não tenha conflitos, não tenha dificuldades em si? Na psicologia obstétrica, a gente sempre puxa o papel do pai. A gente gosta de fazer o acompanhamento com a gestante, mas também incluindo o pai nesse papel. Porque quando a mulher torna gestante, ela identifica mais rápido que ela é mãe. Mesmo que o bebê ainda não nasceu, mas ela já sente, já se enxerga nesse papel. O homem tem essa dificuldade. Ele começa a se enxergar mais como pai quando ele vê o rosto do bebê, quando ele realmente pega o bebê no colo. Aí ele começa a ter mais esse papel inconsciente na cabeça que ele virou e tornou-se pai. Então a gente começa a puxar esse papel para ele antes, durante a gestação. E quando a gente fala sobre a gestação, quando a gente fala sobre a chegada do bebê, quando a gente fala do vínculo, quando a gente fala também sobre os hormônios da mulher durante o pós-parto, que o puerpério é um momento muito difícil, é um momento que muitos casais brigam muito, porque aqueles 40 dias a mulher está com transformação hormonal, ela está passando por vários processos ao mesmo tempo, ela está passando transformação do corpo, um corpo que ela estava gestante, um corpo que ela já estava acostumada com a barriga, e de repente começa a sumir, de repente começa a perder. É um corpo que precisa transformar talvez numa amamentação. Tem também o cuidado depois, né, do parto, que ela tem que estar de resguardo. Então ela começa a passar por várias transformações durante esse processo. E quando a gente trabalha com o marido, que ela vai passar por isso, a gente explica que ela vai passar por essa situação, que ela precisa de uma rede de apoio, que a rede de apoio ela é necessária para esse processo ser mais leve, para esse processo ter mais acordo entre eles. Ele começa a entender o papel dele, que o papel dele já começou. Que eles precisam se organizar durante a gestação para combinar as tarefas, para ver como será, para o pai já entender que quando o bebê nasce, ele também tem que trocar roupa, ele também vai acordar, ele também vai ter privação de sono. Que isso não é só o papel da mulher, não é só o papel da mãe, que o pai também é pai. Da mesma forma que a mulher escolheu estar ali naquele espaço, que a mulher desejou esse bebê, o pai também desejou. Então é puxar isso, é sempre reforçar para o pai que ele tem um papel nessa gestação, ele tem um papel durante o pós-parto, ele tem um papel além da criação do filho. Então a gente busca sempre estar mostrando para ele. Na amamentação também a gente sempre busca explicar a importância, busca também explicar a idealização quando ela acontece, quando ela é frustrada, quando a mulher não consegue, explicar para ele que isso é um processo, que isso faz parte, que não é só depende da mulher, que também depende de várias questões hormonais.
porque também muitas mulheres acabam se sentindo culpadas. E muitas falas do homem faz com que essa culpa cresça. Por exemplo, o mínimo que você conseguiria era ter um parto normal. O mínimo que você seria capaz era amamentar ele. O leite está muito caro, por que você não conseguiu? Você tem que conseguir. Questões assim que a gente escuta e a gente trabalha também durante o processo. Então, a gente trabalhando isso com o pai antes, ele já vai saber falas que não devem ser faladas. Então, é esse papel que a gente começa aí os cuidados com a casal. A gente começa a ensinar e mostrar para eles que, por enquanto, eles são casal, mas eles vão virar pais. E mostrar essa transição de ser casal para virar pai. A gente também fala muito para eles aproveitarem esses 9 meses de gestação para curtirem como um casal. Sair para onde gostam, fazer coisas que gostam, porque depois que o filho nasce, muda. E tem muitos casais que não suportam essa transformação, essa transição, essa mudança. De realmente não conseguir ter uma liberdade de escolher, hoje eu quero sair, hoje eu quero fazer isso. Não depende agora mais deles. Tem uma criança, tem um terceiro, tem uma chegada de um terceiro na casa. Então a gente trabalha tudo isso com o pai e a mulher. A gente faz sessão só com a mulher e faz sessão só com o pai, que é o momento dele. E faz sessão com os dois, que é o momento dos dois começar a elaborar isso, desde o consultório até a percepção na casa. Isso é super importante, ter essa maternidade compartilhada, né? E, querendo ou não, você falou sobre as cobranças, né? Os homens, eles cobram a mulher, essa questão lá, você tem que amamentar mais, seu leite tá caro. Mas o homem, ele não tá sentindo na pele a dificuldade de uma gravidez em si, né? Porque tem inúmeras dificuldades, ansiedade, a própria, podemos falar depois de depressão e tudo mais. E essas dificuldades hormonais também, você falou, a mulher tem, os hormônios estão à flor da pele naquele momento. E é uma questão do homem entender que aquele momento é um momento crucial, que aquele momento vai acontecer, mas vai passar. Naquele momento de dificuldade do puerpério, a gestação é uma transformação da mulher no seu próprio corpo e também é uma transformação da relação em si, dela consigo mesma, dela com... A gente falou sobre muitas das transformações. A gestação é uma transformação da mulher no seu próprio corpo e também é uma transformação da relação em si, dela consigo mesma, dela com o seu marido e dela com as pessoas em geral também. Mas há um lado que a gente romantiza muito a gestação, que está sendo desconstruído nas redes sociais de pouco a pouco essa romantização da gestação. Porque a gestação em si é uma transformação do corpo em que a mulher pode se sentir frustrada com essa transformação do corpo. E como construir uma relação positiva com o corpo após essas transformações pós-parto em si. Então, no lado da psicologia obstétrica, a gente trabalha essa romantização para trabalhar com a mulher a dificuldade da aceitação do corpo. Porque muitas mulheres acabam idealizando o corpo perfeito, o corpo ideal. E quando entra nesse processo da gestação, ela se depara com uma frustração. A barriga cresce, o peito cresce, nasce estria na barriga, nasce estria no peito. Então, a gente tenta trabalhar essa autoimagem dentro do consultório, que independente se a barriga está crescendo, independente se está tendo estria, é um processo que ela tem que passar, um processo necessário, e um processo também que é um processo mágico. Ela está gerando, ela está gestante, ela está carregando dentro dela um sonho, ela está carregando dentro dela algo que ela planejou com tanto amor, algo que ela e o casal sonhou tanto. Então, a gente mostra para a mulher que além desse corpo ideal, que a sociedade tanto eles idealizam, que tem outras coisas, que é um corpo fisiológico também, um corpo que ele habita um feto, um corpo em que ele está em processo de construção. Então, é necessário realmente ele passar por isso. E o corpo, ele não é que ele vai voltar depois como antes, ele vai se transformar, ele vai retornar para um corpo que talvez não tenha um bebê. Não que ele precisa ser como antes, mas que ele precisa retornar para um papel de antes. Um corpo de mulher, um corpo na sua individualidade em si. É importante a gente trabalhar isso dentro do consultório para que a mulher entenda que é um processo e é necessário, é mais necessário e além de um corpo ideal. Eu acho que essa questão da desromantização da gravidez está na concepção dos famosos que engravidam e eles fazem logo uma cirurgia para ficar com um corpo perfeito. Então está Virgínia, entre outros. É assim que você vê elas grávidas e logo depois, pouco tempo, elas estão com um corpo
Essa valorização da autoimagem, você falou que a psicologia aplica em si, pensando bem, ela é super importante, porque não causa frustração na mulher e a mulher se sente com maior amor com o processo que ela teve, que é um processo dificultoso, né? O que você acha desses padrões existe um certo padrão de beleza, né? Que a gente vê mulher magra, sem estria, e etc. em si, sabe? O que você tem a comentar? Então, a gente trabalha muito na psicologia o rompimento com padrões, porque cada pessoa entende que a gente trabalha com a pessoa na sua individualidade. Então, a gente trabalha na individualidade, não existe um padrão pra gente. Independente seja só de corpo, mas com qualquer coisa. A gente não trabalha com padrões, a gente não trabalha com algo estabelecido, que precisa ser assim, tem que ser assim. Então, quando a gente trabalha com autoimagem, a gente fala muito sobre isso. Que a autoimagem vai muito da individualidade da pessoa. Tem pessoas que se sentem bem magras, mas tem pessoas que se sentem bem mais gordinhas. Tem pessoas que se sentem bem com cabelo curto, tem pessoas que se sentem bem com cabelo longo. E não existe um padrão. Você não precisa ter cabelo longo para ser mulher. Você pode ter cabelo curto. Você não precisa ser magra para ter um corpo perfeito. Você pode ter um corpo do jeito que você sente um corpo perfeito. Do jeito que você sente um corpo bem. Isso é importante. Isso ajuda também a construção da saúde mental da mulher em si, porque a mulher é muito mais imposta esses padrões do que o homem. Assim, o homem ser um homem, tipo assim, que tem muita questão da sociedade, como envelhece, como vem, a mulher envelhece, não, porque tem a concepção também que o ideal da mulher é uma questão polêmica, que ela deve ser intocada, nova e selada dos homens em si. Que quanto mais velho, tipo, teve um comentário no podcast que eu já comentei anteriormente no programa em si, que a mulher acaba virando ovos mexidos em si. Essa concepção é ruim, né? Essa concepção até cabe falar no projeto, né, que nós estamos aqui de violência doméstica, que é algo enraizado, que é muito machista ainda. Então, é uma concepção que a gente vai desconstruindo, que a gente vai vendo que não, a mulher, ela tá no seu direito. Se ela sente direito de ser tocada, se ela sente direito de talvez não ter um padrão igual a sociedade antigamente estabelecia, um padrão da mulher que ela tem que ser apenas mulher como papel de mãe, mulher como um papel de esposa, ela não pode ter prazer, ela não pode sentir prazer. É algo que a gente vai se construindo ao longo do tempo, e é algo também que a gente fala muito na sexualidade feminina, que a mulher pode sim ter prazer, a mulher pode sim ser tocada, a mulher pode sim sair dessa criação, desse ideal que muitas pessoas criam dela, né? Tanto do corpo, tanto um ideal de mulher perfeita, tanto um ideal de mulher só para ser esposa, só para ser mãe, só para ser dona de casa. Querendo ou não, também a gestação, ela pode acontecer a questão do luto. Mas tem muitas frases que eu vejo em si que as pessoas tentam acolher a pessoa, que ela sofreu um luto por gestacional. É só um bebê, você tenta de novo, sabe? Logo nasce outro, mas isso é uma maneira errada de querer, porque o bebê ali é uma forma de uma idealização, tem uma expectativa da mulher e tudo. Isso é uma forma de acolher errado em si. Como acolher a mulher em si, que ela sofreu uma perda gestacional? Quando a gente fala de luto, o luto é muito polêmico, porque, falando do luto em geral, muitas pessoas acham que está acolhendo, mas de fato elas estão usando palavras que acabam prejudicando nessa elaboração do luto da outra pessoa. Desejar que a pessoa seja forte, desejar que a pessoa não passe por esse processo, não ajuda. Pelo contrário, ela prejudica muito mais e coloca a pessoa numa posição de que ela não pode sentir o que ela realmente está sentindo. E na gestação não é diferente. Só que muitas pessoas acabam achando que é diferente o luto gestacional porque a mulher não viu o bebê. Mas esse bebê sonhado, esse bebê desejado, esse rosto imaginado também é um luto. É um bebê que estava ali, é um filho. Foi, além de ser um luto, ainda é um luto de algo imaginado, algo tão sonhado. Tem muitas mães que não conseguem elaborar um luto gestacional porque elas ficam sempre imaginando o rosto de um filho que não viu. Ficam sempre imaginando a chegada do bebê que não teve. E muitas mães arrumam um quarto, muitas mães desejam essa chegada do bebê e não conseguem ter essa chegada do bebê, né? Então a gente faz esse acolhimento, acolhendo a dor,
acolhendo a mulher, acolhendo o sentimento que realmente ela pode ter esse sentimento, que faz parte desse sentimento, e que esse sentimento é um sentimento individual. Não vai ser outro bebê que vai tampar esse buraco, não vai ser outro bebê que vai tampar essa falta. Cada bebê é cada bebê, cada parto é cada parto. Tem muitas mulheres que acabam tendo parto e tem óbito fetal. Tem muitas mulheres que acabam tendo aborto espontâneo na gestação. Tem muitas mulheres que o bebê nasce e em questão de meses morre. Então, a gente trabalha muito, principalmente no outubro, que é o mês da conscientização da perda gestacional, neonatal e infantil, questões relacionadas a isso. Dá espaço à mulher, à escuta. Dá espaço à fala de muitas coisas que ela acha que não podem falar, porque as pessoas vão julgar. E não, a gente não está ali para julgar, a gente está ali para acolher. Tem um projeto, Ana, que ele é muito interessante, que é um projeto da humanização do luto parental, em que em outubro a gente faz o mês da conscientização e em dezembro a gente faz o mês do plantio. Cada mãe que teve uma perda, seja gestacional, neonatal ou infantil, tem direito de plantar uma árvore. E essa árvore, quando chega em outubro, já vai ter um tamanho bom. E a gente faz uma conscientização ali, faz um momento de acolhimento com as mães, em que no Dia Nacional da Perda Gestacional, Neonatal e Infantil, todas as mães se encontram no box, o pessoal do projeto também. Quando eu fazia parte da Liga de Obstetrícia da PUC, e a gente fez também parte desse projeto, a gente teve junto com as mães, e a gente coloca uma vela em cada árvore e acende. Então fica, tipo assim, milhares de árvores plantadas, milhares de velas acendidas, que é o momento da mãe ter espaço para a fala e ter espaço para esse acolhimento, ter espaço para realmente sentir algo que talvez ela não conseguiu sentir, algo que talvez que ela não conseguiu falar. Tem muitas mães que, quando chegam esse momento de outubro, que a gente dá muito espaço para elas falarem, elas começam a falar de perdas e de abortos que talvez ela nunca nem tinha comentado durante os atendimentos psicológicos. É um assunto que torna e retorna no inconsciente dela, que talvez nunca nem tinha sido elaborado, nunca tinha sido escutado e entendido que realmente é um luto que ainda precisa ser vivido. E a partir daquele momento que ela fala e ela se escuta, ela vive, ela elabora o luto. Então é um assunto muito interessante e muito importante ser falado. Sim, elaborar o luto, fazer homenagens, né? Achei bonito esse tipo de homenagem, que é uma árvore crescendo, que querendo ou não, a gente não tem como controlar isso. A luta e perdas faz parte da nossa vida, que luta e perda assim, gestacional, luto por familiar, rompimento de relação e entre outros. A vida é cheia de perdas, essa é a questão. Mas, pensando bem, a gente falou uma forma de acolher a mulher, né? E muitas das vezes, quando a mulher perde o bebê, de forma gestacional, ela sente uma certa tristeza, né? Tristeza acaba tendo uma depressão. O luto dela acaba sendo forte, porque o luto não tem como medir a dor da pessoa. Isso a gente não tem como medir. Não existe luto mais forte, mais intenso, não. Cada pessoa é um luto diferente, em si. De que forma que a mulher pode trabalhar o sentimento do amor interrompido por aborto espontâneo, por exemplo? A gente trabalha de diversas formas. Por exemplo, pela fala já é um jeito da gente trabalhar. Falar sobre o assunto, igual o mês de outubro, já é uma forma da mulher ter acesso a esse conhecimento que existe, sim, um mês que a gente fala sobre isso. Existe um luto sobre isso. Existe uma causa para isso. Então, a gente faz também alguns projetos. Tem projetos de cartas para bebês anjos, que a gente escreve uma carta simbólica para algum bebê ou para alguma criança, né? Que também é um luto infantil. Ou um luto gestacional, sem ser neonatal em si. A gente escreve uma carta para que a mãe consiga entender esse luto. A gente escreve simbolicamente como se o bebê estivesse falando para ela que naquele momento que ele esteve com ela foram os melhores momentos da vida dele. Aquele momento que ele sentiu o amor dela, que ele sentiu o coração dela, aquele momento foi suficiente para ele. Que infelizmente não ocorreu da forma como ela estava planejando, mas os momentos que ela conseguiu planejar com ele foram os melhores para ele. A gente escreve muitas cartas simbólicas e também a gente pode dar espaço para elas escreverem essas cartas simbólicas, tanto ela, tanto o pai, porque quando a gente fala de luto, muitas pessoas falam da mulher, mas muitas pessoas esquecem que o pai também é pai, que o pai também perdeu um filho, o pai também sente. Então a gente também dá espaço para esse pai.
Porque o pai não precisa ser forte, o pai não precisa ajudar a mulher, o pai não precisa dar força para ela, o pai também precisa sentir, o pai também tem sentimento, ele também tem um espaço para isso. Então a gente trabalha com os dois. Essa carta é para os dois. É uma carta simbólica tanto do bebê para eles, tanto eles para o bebê. O que eles ainda querem falar para o bebê, o que eles ainda têm preso, o que eles não conseguiram, talvez, olhar no rosto do bebê e queria falar, mas talvez eles escrevem. Tem também alguns projetos de quando a mãe tem interesse, porque muitas mães, quando não vê o bebê antes de enterrar, é mais difícil elaborar o luto, porque ela fica aquele bebê ainda idealizado, aquele bebê que ela nem viu ele, e viu que ele realmente não conseguiu estar ali. Então a gente tem alguns projetos que a gente tira foto do óbito fetal, tipo, a gente coloca roupinha, porque a mãe não quer enterrar, a mãe não quer ver. A gente tira foto, coloca o pezinho, encaderna e guarda. Quando a mãe procura e fala, eu só queria ter visto o meu filho, eu só queria ter colocado a mão no pezinho do meu filho, eu só queria ter visto se realmente ele parecia comigo ou com meu esposo, a gente fala, você quer mesmo ver? E dá o caderninho pra ela. A gente deixa guardado, que é um caderno também sigiloso, confidencial. E quando a mãe realmente retorna com esse assunto, a gente pode estar entregando para ela. Gostei, isso é interessante. É uma forma de elaborar o luto de maneira saudável, porque não? Porque às vezes a pessoa não quer lidar com o luto agora, naquele instante, mas às vezes ela quer revisitar depois o luto, porque o luto ele não tem uma data de validade. Ele pode ser para a vida toda, querendo ou não. A questão do luto. Mas cientificamente é comprovado que as mães que não vê o bebê, elas demoram mais tempo a elaborar o luto do que mães que vê o bebê, que se despede do bebê, que realmente viu que aquele bebê tá ali. E quando a mãe começa a entender que aquele bebê realmente não conseguiu, né, estar como ela queria, como ela planejou, ela começa também a elaborar o luto de outra maneira. Ela começa a entender que esse amor não é que ele precisa deixar de ser, ele passa a transformar e ser de outra forma. É um amor que talvez estava sendo sonhado e passa a ser lembranças. Um amor que talvez estava sendo imaginado, estava sendo desejado e passa a ser saudade. Passa a ser só um amor que a mãe não conseguiu ter acesso ao bebê em si, mas ela conseguiu sentir o bebê com ela. Ela conseguiu despedir do bebê e entender que, independente das circunstâncias, é filho dela. Ela deu espaço para isso. Essa questão da despedida assim é importante. É bonito, querendo ou não. Também a mulher não se sentir culpada pela perda, porque ela não foi culpada. Muitas vezes a gente se culpa quando a gente perde alguém. A gente devia ter feito melhor uma coisa, a gente devia ter levado ao hospital. Em si, não. A gente não deve se culpar nisso. Mas uma questão que acontece muito entre os casais são as várias tentativas que os casais têm de ter um filho, mas não consegue. Que por várias dificuldades da reprodução ali, que eu não tenho conhecimento suficiente disso, que há perdas repetidas, né? Há uma frustração, vamos tentar ter um filho, não deu certo. Há uma frustração. Vamos tentar de novo, não deu certo, tudo mais. Contra casais que vivem essas perdas repetitivas em si. A gente trabalha muito na psicologia obstétrica também, a reprodução assistida. Que é esses casais tentantes, em que a gente trabalha com eles o porquê dessas travas, o porquê deles não estarem conseguindo. Porque são muitas travas psíquicas também. Então a gente passa a buscar entendimento do porquê, o que está acontecendo, para tentar entender melhor sobre esse casal. Realmente é fisiológico? Ou é emocional? O que está atravessando? O que está atrapalhando esse casal a conseguirem esse momento? Então a gente começa a atender eles e entenderem primeiro isso, para ver se não é psicológico, porque muitas vezes é. Muitas vezes é talvez uma vontade, um desejo tão grande de querer ter o filho que atrapalha. Tem casos de talvez a mulher acabar querendo essa relação, esse desejo, só para ser mãe. Então ela acaba se enxergando naquele papel ali, naquela relação ali, só como tentante. Isso atrapalha psicologicamente a mulher, atrapalha o homem, que ele fica nervoso. Então a gente trabalha muito isso na reprodução assistida. Além de travas fisiológicas, também tem muitas travas hormonais, muitas travas emocionais. Então a gente começa daí. Será que não é emocional? Será que não tem algo atrás disso?
talvez a mulher pode ter passado por um abuso e naquele momento ali ela não consegue estar naquele momento. Talvez naquele momento ali algo trava, algo lhe impeça de sentir aquele momento. Então a gente tenta primeiro buscar o que é isso, para depois a gente tentar trabalhar em questão de, se for questão realmente fisiológica, trabalhar de outro formato, trabalhar com eles em questão de que eles precisam estar ali naquele momento também como casal, não só como tentantes. Porque muitos casais acabam tentando e atrapalham o relacionamento. Ou a mulher fica com raiva do homem achando que é ele, ou o homem fica com raiva da mulher achando que é ela. Então a gente também trabalha muito essa questão dessa relação do casal em si, durante esse processo dessa reprodução assistida, né? Pensando nessa questão, lembrei de duas referências em si. Uma é a referência literária, que é o livro da Colleen Hoover, que é Todas as Imperfeições, que existe essas perdas repetidas na gestação, há essa frustração. E outra também é o This Is Us, não sei se você fala This Is Us, uma série de família em si, em que a Kate e o Toby ele tem uma gestação de risco ali. E é uma perdas repetidas, perdas tentativas, porque é uma gestação de risco muito difícil de ter, mas acabaram conseguindo. Dando spoiler aqui agora. Mas, pensando nessa questão da gestação de risco, da reprodução assistida, que particularidades emocionais existem nessa questão da gestação de risco ou tratamento de reprodução assistida em si? A gestação de risco, a mulher trabalha muito com a frustração. A frustração de não ser capaz. De sentir um papel de incapacidade de gerar um filho. De uma questão de talvez ela tá ali e não tá conseguindo ter uma gestação como ela tinha sonhado, como ela tinha idealizado. Então, ela acaba ficando tanto nesse papel de culpa que acaba atrapalhando muito. Que afeta bastante as mulheres grávidas, que a estatística que dá cerca de uma mulher a cada 7 mulheres grávidas tem a depressão pós-parto. E a depressão pós-parto, eu falo sobre o contexto histórico em si. A depressão pós-parto, ela na Grécia Antiga, ela é tratada como um campo da loucura, da falta de sanidade. A mulher, ela recém-chegada não tem capacidade de cuidar dos seus filhos, não tem capacidade de tratar o campo da loucura e tudo mais. E depois da sociedade média em si, foi associada ao campo do espiritual, da religião. Porque a questão do parto era uma coisa de mulher. Quem fazia o parto em si era apenas mulheres. O homem não chegava perto da questão do parto. Ou seja, não existia estudo sobre depressão pós-parto, mas os padres que atendiam as mulheres que tinham depressão pós-parto, elas falavam, tem um demônio nelas, é uma questão espiritual, que elas, há coisas malignas que tomavam conta dessa mãe e atormentavam, incapaz de poder cuidar do seu filho, sabe? E isso era parte da mulher que colocava em si. Depois, ainda que houve a evolução da medicina no século XIX, da psicologia em si, querendo ou não, nessa época o parto, a questão do parto, da depressão pós-parto, era só feito por homens, em sua maioria. E não tinha total tato social, nem científico, assim, com a questão da depressão pós-parto. Colocava sempre o campo da histeria, da melancolia, de ser mãe. Entendia como ser incapacidade de ser mãe, e um dos tratamentos que na época era descanso absoluto durante semanas, ou seja, é um descanso absoluto que ela não pode ter contato com o filho, não pode ter contato com ninguém, ela só pode ter contato com uma enfermeira em si. Isso, não ter contato com o filho, prejudica a mãe nessa depressão pós-parto em si. Durava semana até mês, a mulher ficava isolada em si. Isso era um tipo de cuidado, senão um tipo de contexto em si. Não tinha contexto, ele só isolava a mulher em si. Já no século XX, começou a ser a culpabilidade da mulher. Que a mulher culpava, ela estava assistindo isso. Era uma questão da psicanálise. Que as causas da depressão eram desejos incestuosos em si. Que insexualidade, inculpabilização da mulher no que ela pensava e no que ela sentia. Começaram a procurar apenas quem era o culpado, não o sintoma em si. A mulher, só tinha essa questão da depressão pós-parto por conta dos pensamentos dela, que ela tinha, não do sentimento em si. Agora, no século XXI, essa
Mudou, ainda bem. Pensando bem. E é algo muito comum, como eu ouvi falar. 1 a cada 7 mulheres tem depressão pós-parto. Como apoiar mães que têm depressão pós-parto em si? Então, a história da psicologia, ela começa com muitas controvérsias, né? Porque teve a luta manicomial, que é onde a gente consegue espaço para realmente tratar a doença mental, tratar os transtornos como algo realmente que é necessário, como algo realmente que existe. Porque antes eram muitas controvérsias, era muito espírito, ou colocava pessoas, talvez lá dentro, que nem tivessem nada, né? Pessoas que, por questões sociais, colocavam lá, inseriam lá. Então a gente começa já ganhando forças desde então. E a depressão pós-parto não foi diferente. Muitas pessoas achavam que era exagero, que era drama, que eram só mãe que realmente não estavam conseguindo ter o seu papel como mãe. E a gente consegue e observa ao longo da psicologia que não. Que a mulher com depressão pós-parto, a gente identifica pelo seguinte: 40 dias após o parto, quando a mulher ainda está com algum sintoma talvez de tristeza, isolamento, algo assim, a gente chama de baby blues, que está dentro do período. Até 40 dias após o parto, a mulher está dentro desse período. Depois disso, começa a preocupar. Esse isolamento, a mulher mais calada, a mulher talvez que era comunicativa num grupo da família e não fala mais nada, a mulher que sempre estava conversando com as amigas e simplesmente some, ou a mulher que estava sempre ativa em questão de conversar, em questão de estar dentro de algumas atividades e se isola de tudo, a gente começa a ficar atenta. E a gente começa a observar que está indo além realmente do que a gente estava esperando. Então a gente começa a tratar. E esse tratamento a gente inicia durante a gestação. Mulheres que estão em acompanhamento psicológico, mulheres que estão em acompanhamento, seja com um psicólogo obstétrico ou seja com um psicólogo em si, elas têm menos tendência e menos chance de ter uma depressão pós-parto. Porque ela vai elaborando muitas coisas que podem retornar depois que ela tem seu filho. Muitas coisas que inconscientemente pode ter vindo durante o seu nascimento, que muitas coisas psíquicas que são guardadas tanto na gestação da mãe dessa mulher, tanto no nascimento dela, podem retornar com a chegada do bebê. Então a gente trabalha muito isso, trabalha muito como foi o seu nascimento, como que foi a gestação da sua mãe, para que isso não retorne de fato. Uma mãe que teve uma mãe, né, com depressão pós-parto tem mais tendência, talvez, de ter depressão pós-parto. Na questão do... A gente falou das coisas, mas... que a mulher deve ter uma rede de apoio importante. Como construir essa rede de apoio efetiva durante a pós-gestação e incluir parceiros, familiares no processo, de forma saudável em si? A gente mostra... Durante a psicologia hospitalar, a gente tem um triplé, que é equipe, família e paciente. E não deixa de ser esse triplé também com a gestante. A gente mostra que vai muito além só dela, que essa rede de apoio ela é fundamental. Essa rede de apoio vai fazer com que tanto a gestação, tanto o puerpério seja mais leve, que ela não precisa de dar conta de tudo sozinha, que ela não precisa lidar com isso sozinha, que ela pode sim pedir ajuda, que o pai faz parte desse papel. É onde a gente sempre coloca o pai como papel, desde a gestação, desde o puerpério. Então a gente mostra para ela que ele realmente tem um papel nessa história, que ele pode estar ajudando ela, que a família está ali também, a família está dando assistência, que a família está fazendo com que essa gestação seja assistida. Então, para que ela aproveite esse momento, aproveite esse espaço que a família está dando, seja me ajuda, seja em questão de talvez dicas, mas também a gente sempre reforça que essa ajuda, essa rede de apoio vai até o limite que ela aceita, até o limite que ela entende que ela realmente precisa e quer aquilo. Porque tem muitas gestantes que não quer essa rede de apoio. Talvez não quer dar, ou ficar escutando palpites, seja da amamentação, seja, você precisa lavar assim, você precisa fazer assim, você precisa trocar de roupa dessa forma. Essas superstições que muitas pessoas antigas têm também. Tem gestante que não quer seguir. E tem, talvez, a avó, né? Tem muitas vós de bebê que acabam interferindo muito, seja a mãe ou seja a sogra. Então, ela não quer esse espaço para essa rede de apoio. A gente precisa entender se a gestante está realmente disposta a ter essa rede de apoio ou não. Porque tem muitas que não quer e tem muitas que querem, mas tem medo do incômodo. Tem medo de estar ali atrapalhando, de estar ali incomodando. Então, a gente entende a mulher como que esse pensamento dela diante da rede de apoio, para assim conseguir dar esse suporte depois no puerpério.
essa gestante, ela trabalhou muito durante a gestação, que ela não queria rede de apoio, que ela não queria palpite, que ela não queria intrometer. Então a gente respeita e deixa isso bem claro para a família. Olha, respeita o momento dela, ela quer esse momento mais com o bebê. Ou senão a gestante que falou que queria muito, que tinha muito medo de lidar com essa gestação sozinha, de lidar com a chegada do bebê sozinha, a gente sempre reforça para a família. Esteja ali com ela está com medo, ela está confusa, ela está em um processo de tornar mãe. É normal ela se sentir essa insegurança. Então esteja ali com ela. Há uma herança emocional que passamos nossos filhos através de forma como vivemos essa transição, né? Que herança emocional passamos aos nossos filhos e que acaba... Então, a herança emocional, a gente fala muito do psíquico emocional do bebê que começa a ser gerado na gestação. Então, desde a gestação, já vai passando muita coisa, muita herança para o bebê. Tem muita coisa que retorna quando ele está, seja na infância, seja na adolescência, ou seja quando ele estiver adulto. E aí, assim que a gente trabalha com essa herança emocional, é algo que é formado desde o psíquico gestacional e que retorna na herança emocional, seja independente de qual a circunstância de idade. Então, finalizando a entrevista assim, uma pergunta que eu sempre faço para os entrevistados em toda entrevista é: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Então, falando sobre o amor materno em si, foi a maior pauta da nossa entrevista, que o amor não nasce pronto, ele nasce junto com a experiência, no encontro entre mãe e bebê. Como na psicanálise, o amor é feito de presença, de desejo e de imperfeição, nunca de perfeição. No feminino, amar é criar espaço dentro de si, para o outro existir, sem desaparecer. E para fazer um fechamento, eu digo que a maternidade não é um lugar de perfeição, é um lugar de encontro. Encontrar o bebê real, encontrar o bebê imaginado, encontrar um novo corpo, um novo vínculo. E principalmente, encontrar a si mesma nesse processo. É Gostei. isso. Na lado da maternidade é importante. Quero agradecer a psicóloga Jordana pela entrevista, ao espaço, por ela pelo espaço, por fornecer o espaço em si. E vou deixar que ela se despede de todo mundo. Quero agradecer pelo convite. Achei muito legal a entrevista. Foram perguntas bastante criativas. Foi um desenvolvimento também da entrevista bem interessante. Vieram assuntos talvez eu não imaginasse, como Bebê Reborn e outros. E agradecer pelo convite mesmo, pela oportunidade, por estar aqui falando com todos vocês. Espero que tenham gostado. E é isso. É isso. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau.